Olá, bem-vindas e bem-vindos, queridos seres encarnados nessa terra, nesse momento tão intenso. Aqui é a Maria e esse é o Momento Cósmico, o boletim completamente aleatório do Cosmic Portal. Esse é um boletim onde eu falo sobre as influências que eu estou percebendo, como eu estou experimentando as influências frequenciais desse momento de transição e sempre dialogando com as influências astrológicas. E daí eu sempre gosto de dizer que eu não sou astróloga, mas eu sou uma entusiasta, uma estudante da astrologia, e o meu lugar de fala sobre esses movimentos astrológicos é o lugar de fala dessa experimentação não embasada num estudo profundo, né? Então, aqui eu bebo de astrólogos para complementar a minha percepção e enriquecer, né, o meu repertório de conhecimento no universo maravilhoso da astrologia. E hoje a gente vai falar sobre o trânsito de Urano em Touro, que é outro grande plano de fundo de tudo que a gente está vivendo nesse grande processo de transformação. Aqui no Cosmic Portal a gente está falando sobre essa consciência que, né, de seres que estão conscientemente vivendo essa transição para uma nova terra, para a manifestação de uma nova humanidade, de uma nova civilização. E nós aqui que nos reunimos nesse canal são seres que a gente ressoa com esse chamado, a gente responde esse chamado nessa intenção de se descobrir e manifestar a cada dia o nosso ser mais autêntico. Então, é desse lugar que eu chego e me dá muita animação falar sobre Urano em Touro, porque são um planeta e um signo muito que eu estudo muito pelo meu próprio mapa. Eu sou uma escorpiana, então o meu signo complementar é Touro. Então, para mim é super importante, eu tenho que estudar profundamente, integrar as características físicas, materiais e consistentes de Touro para conseguir balancear minhas águas profundas escorpinianas. Então eu falo deste lugar de quem tem que conseguir integrar essa força de Touro, e eu tenho Urano em conjunção com o meu Sol. Então essa pulsão de inovação, de revolução, de transformação, de mudanças de um lugar para o outro, tanto de cidades, países, profissão, lugar no mundo, né? Quem me conhece sabe quantas voltas que eu já dei, e o próprio fato de eu estar aqui hoje é um reflexo dessa minha entrega para essa onda de Urano que me levou para viajar pelo mundo, desapegar da minha profissão, do meu país, da minha casa, de tudo. E nessa, quase quando eu estava me afogando nessa onda da transformação jogada aí pelo mundo, perdi a passagem de volta, enfim, essas coisas bem Urano, assim, nasce, emerge essa conexão com esse portal, com esses guias, com essa frequência, e começa a me guiar para essa nova manifestação profissional, pessoal. Então, o Urano na minha vida é um grande guia. Então, eu chego falando de Urano de quem vem tendo que aprender a surfar essa intensidade de Urano, porque senão eu não consigo brilhar o meu sol, porque eles estão ali de mãozinhas dadas. Então, é desse lugar também que eu chego. Então, daí vou contar então um pouquinho para vocês Urano. Urano, ele demora 84 anos para dar a volta nos 12 signos. Ou seja, normalmente na nossa vida, a gente vai experimentar uma vez, no máximo duas, algum trânsito, mas assim, todos os trânsitos, no máximo, né, uma vez a gente vai experimentar. Então, cada vez o Urano ele vai ter aí um trânsito de 7 anos em cada signo, e daí, quando ele está passando, ele vai estar completamente revolucionando, transcendendo, inovando os aspectos desse signo na nossa vida individual e no nosso âmbito coletivo. E aqui sempre, né, o portal sempre traz essa perspectiva aqui de como que essas energias estão movendo o coletivo. E aqui vale você assistir um outro vídeo que eu coloquei sobre os trânsitos em Capricórnio, porque é um outro grande pano de fundo
desse nosso momento, que diz muito, assim, é muito elucidativo quando a gente compreende esses trânsitos que hoje estão retrógrados aí em Capricórnio, dá para a gente entender bastante do que está acontecendo, e esse outro pano de fundo super forte, que é Urano em Touro. Então, Urano, antes dele entrar agora em Touro, para a gente começar a ter mais clareza da influência que ele exerce, ele estava no signo de Áries, que é dessa certeza do eu sou, de quem sou, como eu me manifesto, como que eu direciono a minha ação no mundo. Ele estava de 2011 até 2018 em Áries. Então, pensa um pouco como que foi você de 2011 até 2018 nessa reinvenção de si mesma, de si mesmo. O que a vida te trouxe de informação para você dar o seu próprio salto quântico de quem é você? Essa energia de Urano, ele vai estar sempre stretching the boundaries, tentando esticar as fronteiras, ele está sempre nesse avanço da fronteira. A Urano é aquela energia que está lá na frente, que impulsiona a mudança, a inovação, a visão, essa transcendência, esse ir além. Ele dá essa força, ele é muito dinâmico, muito volátil, mas ele é um volátil que ele te pega de um lugar e te joga para o outro, assim, ele vem com essa força. Então, a gente teve aí até 2018 ele trabalhando nessa energia do eu sou, quem sou, como me manifesto, como aciono a potência do eu sou, o que eu preciso para me sentir seguro em mim mesma. E daí ele entra em 2018, volta, e finalmente em 2019 ele entra com tudo em Touro, e daí ele vai trazer essa energia de renovação, de revolução, para o signo mais estável do zodíaco. Touro é o signo de movimento lento, de consistência, estabilidade, são os valores que me sustentam, são os valores do que eu vejo belo, do que eu vejo justo, né? De como eu percebo a justiça, o belo, o valor fundamental, tá? E daqui estou falando de justiça como esses princípios internos, né? Touro fala de valor estruturante nosso. Ele também fala do nosso corpo, da nossa casa, né? Dessa manifestação material da nossa existência. Touro fala de dinheiro, Touro fala de como a gente lida com dinheiro, de como a gente manifesta abundância, como a gente se percebe abundante. Então, normalmente as pessoas de Touro são pessoas que têm muita facilidade de manifestar abundância material, de manifestar casa, de manifestar essas estruturas, mas eles precisam de tempo para se planejar, de fazer as mudanças com planejamento, com consistência, com uma direção paulatina e clara. Esse é o movimento de Touro. E vem Urano causando. Gente, Urano causa. Urano, ele vai falar, então, olha como está conectado com tudo que a gente está vivendo. Ele vai falar, então, sua casa, mudança de casa, mudança da sua relação com a casa. Então, toda essa mudança que a gente está vivendo agora na pandemia, essa ressignificação do que a gente precisa no nosso lar. Se a gente não precisa estar mais conectado à cidade, porque agora tem maior possibilidade para muitas pessoas de um trabalho home office, aonde eu escolho estar? Tem uma imagem que me chegou faz umas semanas já, que a gente ia viver agora, de 2000 até 2024, uma grande dança das cadeiras mundial. Muita movimentação. Movimentação de refugiados, tanto políticos, climáticos, movimentação de trabalho, movimentação de relações terminando, novas relações começando, mudanças nas relações, mudanças das pessoas mudando de casa, mudando de cidade, mudando de país, mudando de trabalho. Essa visão que eu tive é que a gente vai ter assim, muita mudança, porque é um total reencaixe de todos nós, porque a gente foi guiado até agora por um sistema do tem que, desse é o que você deve fazer, e de repente a gente vem despertando para essa necessidade de ter sentido, de se encontrar no nosso trabalho, de ser acolhido pela nossa casa, de honrar os nossos valores e não ceder
as maldades do capitalismo. Então, todas esse ressignificar dos nossos valores, do que é importante para a gente aceitando menos aqueles sistemas de controle, vão abrindo espaço, então, para a gente ir se reinventando e se reposicionando. E daí, então, todo mundo descobrindo onde realmente quer estar, realmente que tipo de vida quer ter, realmente que tipo de trabalho não é um trabalho, mas é uma profissão, numa manifestação dos meus dons e talentos e paixões. Então, conforme todo mundo vai se redescobrindo na sua autenticidade, a gente tem aí essa grande dança de cadeiras, porque daí eu estava numa relação que, na verdade, era porque eu acreditava que eu precisava estar, e eu estava aguentando ou me vendendo para essa estrutura matrimonial que naquela situação não estava me permitindo ser a minha potência, e agora eu falo, não, eu não posso mais, ou essa relação se transforma, ou eu preciso ir, porque não dá mais para eu abrir mão de mim mesma. Nossa, é isso, né? Um chamado interno que vem crescendo e pulsando em nós. Não dá mais para eu abrir mão de mim mesma, para eu abrir mão de mim mesmo, dos meus valores, do que eu acredito que é melhor para o mundo, né? É um momento que a gente está realmente no âmago do nosso ser, com aquela frase do Gandhi lá de seja a mudança que você quer ser no mundo. A gente está sendo chamado pela gente mesma, por a gente mesmo, para atuar nessa autenticidade, nessa integridade com os nossos valores. E esse é o movimento de Urano. Então, ele vai te tirar da sua zona de conforto, ele vai tirar você da sua estabilidade. Eu também, completamente, né? Ele vai colocar a gente onde é para a gente estar. E daí a grande questão é como então que a gente planeja, como que a gente relaxa numa mínima estrutura, já que ele está mudando tudo. Como que a gente se harmoniza, né, nessa necessidade do touro de estar estável, de estar estruturado, de estar honrando esses valores, de estar manifestando essa consistência financeira e material, com esse chamado de Urano de, vamos modernizar, vamos mais tecnologia, mais conexão, mais impacto positivo no coletivo, mais conexão no coletivo, mais rede, mais inovação, mais transgrida-se, mais experimente-se, mais ouse, né? É o arquétipo da ousadia. Então, ele vai te cutucar em todos os lugares aonde você tinha se acomodado em algo que não é verdadeiro, que era cômodo, que te cria aí algum privilégio, algum acesso, alguma facilidade de acesso social, mas que não te fazia sentido. E agora ele está ali, olha, isso aqui não faz sentido, tem que mudar. E se você não muda, ele faz assim, depois ele dá um empurrinho, depois ele fala, e se você não vê, ele faz pum, e te muda. Então, assim, agora, para a gente conseguir essa dança entre essa solidez e estabilidade e esses movimentos de inovação que vão até 2026, a gente tem mais 6 anos, 5 e pouco, porque é no começo de 2026, que a gente vai estar revisitando tudo que é para a gente importante na nossa casa, importante na nossa relação com o nosso corpo, com a nossa disciplina e estabilidade, consistência de conexão e prática do nosso corpo. Como que a gente manifesta com solidez a cada ação, a cada escolha, os nossos valores. Como a gente se relaciona e inova a nossa relação com o dinheiro e com a abundância. E daí todos os chamados da nova era permeiam isso, né? Quais são os chamados da nova era? Mais conexão com a natureza, plantar sua própria comida, comprar de produtores locais, energia sustentável, redes de orgânicos, rede de trocas, economia criativa, não economia criativa, gift economy, quando a gente troca os nossos dons, economias de troca, novas moedas sociais, novas formas de se experimentar e se trocar abundância, novas formas de se viver, novas formas de se trabalhar, trabalhar em rede. Tudo isso são esses temas que vão ser movidos e estão sendo movidos
até 2026. Então, assim, não adianta a gente querer apressar essa estabilidade. Então, é importante, primeiro, reconhecer essa parte nossa, e daí, veja aí onde está Touro no seu mapa, mas reconhecer essa parte sua, aonde você precisa, e é uma necessidade genuína do seu ser, de estabilidade, de consistência, de devagar, né, de sólido. E daí você, olhando para isso, cuidando disso, você vai contando para você mesma que, olha, isso aqui é importante, vamos então cuidar disso, mas vai mover, essas estruturas serão movidas. Então, é importante que a gente seja menos apegado, que a gente seja menos teimoso com os convites de mudança, que a gente seja menos resistente. E daí tem duas imagens que me vieram quando eu estava aqui, quando eu senti que era para eu fazer esse momento cósmico hoje, que é assim, né? Bem, tipo, agora vai. E me vieram duas imagens. A primeira, que é uma imagem que eu já compartilhei em algum outro vídeo, que é a imagem de Kairos. E daí Kairos e Cronos são duas manifestações, dois deuses do tempo, segundo a mitologia grega, e Cronos é o tempo cronológico que a gente conhece da semana, da hora, do ano, do plano, do save the date, da exatidão, do planejamento, do poder contar que quarta-feira é dia 12, Cronos. E Kairos é esse tempo do caótico. O caótico, gente, é governado por uma ordem, só que é uma ordem misteriosa, que a gente, enquanto humano encarnado, a gente não pode, a gente não tem como, não é que a gente não pode, a gente não tem como acessar a verdade ou a compreensão maior, né, dessas influências e ondas e do plano maior. Mas existe uma sabedoria, existe algo que está guiando tudo para um desenvolvimento de si mesmo, para esse grande desenvolvimento desse eu sou coletivo, né? Então, o caos, ele é inteligente, ele é certeiro. E Urano e Kairos são essas energias do imprevisto, da mudança repentina, né? Kairos, então, ele é esse deus, gente, a imagem dele é o máximo. Ele tem, então, cabelo só da metade da cabeça para frente, um cabelo azul, que fica assim, tipo, um topete para frente, assim, uma seta para frente. E atrás, ele é careca. E Kairos, ele vem na sua vida, tipo, bum, do nada, ele aparece na sua vida. Sempre do nada, sempre no imprevisto e sempre rápido te convidando para ir para um outro lugar. Assim, é uma oportunidade de mudança. É o timing da oportunidade, é o tempo daquela decisão, daquela escolha que só pode ser feita naquele momento. Inusitado. Kairos vem. Se você não pega ele pelo topete na frente e vai com ele, se você deixa ele passar, quando você vai pegar ele, já não tem mais cabelo. Então você não consegue pegar. Se ele passa, você escorrega na careca dele. Então, Kairos fala sobre essa habilidade de quando a oportunidade vem, que aquilo vem, a gente conseguir pegar esse topete dele aqui e ser levado para esse próximo lugar aonde essa inteligência caótica nos leva, esse timing da oportunidade. Então, isso fala para a gente sobre a importância da gente, quais são os sinais de Kairos? As sincronicidades e as coincidências, e os chamados internos. Do nada, né, você pensa, bem na sua cabeça, Serra da Mantiqueira. Você está lá, nem pensa em mudar de casa, de cidade, né? Estou falando aqui de mim. Eu estava lá em São Paulo, tranquila, me preparando para, enfim, para voltar para minha casa, nananã. De repente para tudo e aquela vozinha já tinha falado Serra da Mantiqueira. Serra da Mantiqueira. De repente, quando eu olho para aquilo e falo sim para aquela vozinha, tudo acontece e tinha uma casa e transforma e vizinho e estava tudo já criado. É como uma onda, uma linha de tempo que já está, uma possibilidade já pré-manifesta para você seguir. E na hora que você diz sim para aquilo, a coisa faz... E são essas coisas maravilhosas, esses movimentos que quando a gente escuta o chamado, de repente tudo dá certo, de repente flui, de repente as coisas se encaixam, as decisões mais inusitadas acontecem num timing quase milagroso. Isso é Kairos.
E isso é Urano. Então, essa habilidade de seguir essas pistas, de enxergar a vida como uma pista constante, tudo é sinal, gente. E daí não é para entrar numa coisa, assim, não estou falando de uma coisa, é de uma coisa bem prática, assim, meu sentir de fazer uma coisa, não está dando certo, não flui a primeira, não flui a segunda, puxa, não é por aí. E isso de ir criando, co-criando essa dança aí com as facilidades do universo, porque essas linhas de manifestação, como existe um plano maior, primeiro dessa inteligência do caos, depois da nossa própria missão e escolha em vir para a Terra, quando a gente escolhe vir para cá, essa flecha dessa intenção, ela é maior, né, que o nosso livre-arbítrio álmico, ele é maior do que o nosso livre-arbítrio aqui, quando já encarnados, quando a gente já esqueceu de tudo isso, da missão e da escolha, e qual é o propósito da gente na Terra. Quando a gente está aqui, a gente tem um livre-arbítrio, mas ele é isso aqui, perto do que foi a nossa escolha álmica de tecer um certo caminho aqui, que isso vai ser a grande influência. Esse é como se fosse esse grande rio que vai passando por debaixo da nossa vida e que vai, de repente, muda de direção. E ele mostra para a gente, ele chama a gente, e se a gente não ouve e não pega, ou passa, e a gente vai ficar naquele riachinho da zona de conforto, sem grandes emoções, mas também sem grandes vistas, ou a gente vai aí, consegue pegar aquilo e deixa que aquilo nos leve. Então, aqui o primeiro convite é desapegar, estar pronta para desapegar, para mudar de planos, para deixar que essa influência inovadora mude questões, valores, decisões estruturantes da sua vida, porque vai vir, porque vai mudar. E aí, quanto mais você fluir e sintonizar com isso, mais fácil é no sentido do surfing da onda. Não é que tem toda a parte de, né, enfim, não é que é um fácil, é no sentido do fluido. Daí depende do quanto que aquilo era importante, quanto aquilo que você está deixando para trás era caro para você, o quão fácil ou difícil vai ser. Mas, assim, no sentido de um fluxo que não vai deixar de te puxar naquela direção, quanto mais você percebe ele, navega com ele, mais fácil, mais fluido é o percurso, menos cheio de percalços. Mas o percalço em si é o se deixar levar por essa onda de inovação. Então, a primeira imagem que me veio foi essa imagem de Kairos, para a gente estar atento que ele está passando, ele está se comunicando, e na hora que ele chegar, pega nessa crista dele e vai, aceita, vem um convite inusitado, algo dentro fala, vai, não pensa duas vezes, vai. Sentiu o chamado de não sei para onde, de repente alguém falou, e daí você viu num post, vai, reserva, sabe? É isso, deixe que os sinais falem com você e ajudem nesse direcionamento, né? Permita-se mudar, permita-se seguir essa onda, não resista. E daí a outra imagem que veio para mim, que também é muito importante, que na verdade compõe aí duas imagens, é o seguinte: ao mesmo tempo que a força de Urano vem para mudar, para a gente deixar, para desapegar, para transcender, para inovar, essa força desse salto quântico que tira a gente do lugar e coloca a gente no outro, ao mesmo tempo que é importante a gente se deixar levar por isso, e daí é bem essa imagem do surfista, mas também é bem essa imagem do cowboy, quando ele está no touro, e o touro tá pulando que nem louco. Gente, isso é Urano em touro. Olha só que imagem maravilhosa. O touro, se ele tá tranquilo, ele vai ficar ali pastando, mugindo, de boa. Viu? Não vai mudar, não. Ele fica ali. A hora que você vem Urano e aperta o saco dele, desculpa a força da expressão, a diretriz, né? Aperta o saco dele, e daí vem aquela força, ele começa a pular que nem louco. Se o seu corpo está rígido, você cai. Ao mesmo tempo, se o seu corpo está muito mole e a sua perna não está firme nele, você cai. Não sei se alguém aqui já andou a cavalo em pelo, sem sela, mas o grande lance, ou esse do boiadeiro, do cowboy, é panturrilha e calcanhar super firmado. Clac, aquela contração.
do centro do corpo, aqui, toda a parte do tronco para cima, completamente fluida e no balanço, para ganhar aquele equilíbrio e conseguir se mover naquilo. Então, a panturrilha está ali e o calcanhar, né, na barriga do boi, e o corpo conseguindo essa fluidez, né? Não criando resistência a este movimento. Se você cria resistência, você cai, mas se você não firma a sua perna, você também cai. E qual que aqui que é isso importante sobre firmar a sua perna? Também dentro da minha própria experiência desse trânsito maluco, nessa conjunção que eu tenho aí de Urano no meu Sol, muitas vezes, quando a minha vida começa a mudar muito, eu viro uma pipa. Eu fico aí flutuando de um lugar para outro, de repente eu mudo de casa, de repente mudou, porque vem uma onda e me leva para um país, e agora você precisa ir para outro país, e agora apareceu uma casa, e ele precisa de fazer um trabalho. E por muito tempo eu me joguei completamente nesse fluxo e fui assim entregue, mas daí eu tava tipo essa pipa, completamente solta. E eu fui sentindo muita falta dessa presença em mim mesma, de conseguir ter algum controle, que não é um controle da vida em si, mas assim, calma, eu preciso ter a minha prática diária, eu preciso comer em certas horas, tem algumas coisas que eu não como, né? Como que eu, nesse caos, eu cuido da minha alimentação, como nesse caos eu cuido do meu sono, como nesse caos de mudança eu cuido do tipo de casa que eu preciso para conseguir me recarregar. Então, chegou uma hora que no meio dessa dança, a gente tem que, não é um se entregar completamente, a gente precisa ter essa força na panturrilha e no calcanhar para comunicar para essa força selvagem, brutal, inusitada de Urano, quais são as coisas que você não está disposto a abrir mão. Então, tem um lugar de você comandar o limite daquela transformação. Tem um lugar onde você cocria isso e você consegue, olha, isso aqui eu não vou abrir mão. Então, no meu caso, foi, olha, eu preciso de casas harmoniosas, eu preciso estar num lugar que é só meu, que eu moro sozinha, para eu me recarregar para fazer esse trabalho. Você quer me colocar aonde você quiser? Tudo bem, eu preciso de casa. Pum, cada lugar que eu estava, eu ia, tinha um quarto para mim, tinha uma casa para mim, sempre com vista, sempre charmosos. Então, é isso. Eu estava mudando que nem louca, mas o que era essencial para mim estava sendo cuidado. Pude escolher qual casa, pude dizer se eu queria casa, apartamento ou quarto, edícula, não. Mas eu pude comunicar, olha, para mim isso é importante. Para mim é importante ter tempo todo dia para ter prática corporal, porque eu preciso alinhar essa força de touro, que eu preciso entrar no meu corpo. Então, aonde que eu tiver, na manhã até às 11, eu sou minha, porque eu preciso estar comigo, entrar no meu corpo, cuidar da minha alimentação. Sim, para eu ser quem sou, eu preciso disso. Então, daí, isso é cuidado e o resto vai mudando, o resto do meu dia não tem menor controle, eu vou no fluxo. Então, tem aí, gente, uma dança entre você estar firme em coisas que, se você não tiver, você não consegue se manter presente, para de você a gente não virar uma pipa, né? E para a gente conseguir, então, ao mesmo tempo, a gente não está num controle de, eu quero ficar nesta casa. A gente vai ter que, assim, você precisa de uma casa, a gente pode negociar. Agora, essa casa já é too much, já é demasiado. Aí, para o Urano, esse nível de negociação ele não chega, entendeu? Então, é assim. E daí, olha que legal, porque Urano, então, vai te convidar a estudar internamente o que é essencial e importante para você, dos seus valores, da sua estrutura, do inegociável, para que todo o resto seja mutável, para que todo o resto esteja disponível para esse fluxo caótico de Kairos te levar para o seu próximo estágio, para o seu próximo lugar, onde você está designado por você mesmo, por você mesma a estar. Então, é um convite de uma evolução dentro da sua própria jornada, desenhada, intencionada por você. Mas pede soltura, pede entrega, pede muita olhar para dentro e rever os seus valores. Até 2026, gente, todos os valores estruturantes. Eu falei muito agora de casa, de viagem,
mas tem uma parte de touro que é valores, que é beleza. Tem outra coisa que eu não falei de touro, que é muito legal desse Urano em touro, que traz essa transcendência dos padrões de beleza. O que é belo? Não é aquele padrão do manequim. Hoje, belo é autêntico. Isso é Urano em touro. Quanto mais autêntico, quanto mais verdadeiro, mais bonito, porque é o belo verdadeiro. Isso é Urano em touro. Então, vai questionar nossa beleza, nossa relação com o nosso corpo, nossos valores. E daí, valores, a consciência de que os nossos valores, de como a gente atua e defende os nossos valores, estão diretamente impactando o coletivo. Então, chama a gente para essa responsabilidade firme, gostosa, assim, de eu vou, a cada escolha, manifestar e honrar os valores que para mim são importantes, estruturantes do meu ser. E daí pode me tirar a casa, pode me tirar o trabalho, pode me mudar de não sei o que lá para não sei o que onde. Isso é essencial. E eu não abro mão, porque isso aqui é o meu eixo de centro do meu ser, da minha terra, do meu ser sólido, certo? Então é isso, tudo isso para falar desse trânsito que vai até 2026, mas daí a gente tem um atenuadorzinho básico, que é que agora na sexta-feira Urano entra retrógrado. A gente já tem 5 planetas retrógrados e a gente vai ter um 6º planeta retrógrado, que é Urano em touro, que fica retrógrado até janeiro de 2021. Pessoal, está achando que tá fácil? Não tá fácil, não. O que é a retrogradação? A retrogradação é quando essa força desse arquétipo, desse planeta, está totalmente voltada para os aspectos interiores desse signo. Então, agora, a partir de sexta-feira, a gente vai olhar muito para a questão dos valores, da sua estrutura interna, toda a sua questão com a sua beleza, com como que você se manifesta para o mundo. Vai ser toda uma investigação dessa renovação do seu touro, do seu lar de valores interno. Vai ficar aí remoendo esse trabalho interno, essa observação, essa revisitação, revisão desses valores. E daí, em janeiro de 2021, isso volta a se manifestar para o nosso mundo externo e para como a gente transborda isso nas nossas interações. Então, era isso que eu queria trazer hoje. Primeiro, falar mesmo disso, desse Urano em touro, e trazer a atenção que agora a tônica desse trânsito pelos próximos meses, até janeiro de 2021, é tudo isso que eu falei no seu universo interno, lá dentro, você com você. Como que você cuida da sua casa, que é o seu corpo, como que você honra os seus valores lá dentro, que valores precisam ser revisitados. É uma super reestruturação do que é de mais sólido e consistente na formação, né, na essência do seu ser. É lá que Urano vai te convidar a se revisitar, a se reinventar e a ousar. Então, te convido a aproveitar essa excitação ousada de Urano para ir nesses mergulhos que a sincronicidade, as coincidências e esse fluxo de Kairos convidar você para fazer, certo? Se você gostou desse vídeo, se ressoou, deixe o seu like, super importante para eu saber como isso ressoa. Se isso está presente na sua vida, vou amar saber, por favor, deixa nos comentários. E se você quer ser avisado das próximas lives, quando eu entro assim de uma hora para outra, ou publico vídeos de conteúdo, se inscreve no canal, que daí você recebe todos os alertas, certo? Muito obrigada pela presença, obrigada por esse compartilhar e até já!